Boa noite, meus irmãos. Nós estamos começando mais uma reunião no nosso Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Agradecido sempre a Jesus, a Deus, a espiritualidade amiga, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez. E para começar a nossa reunião, nós vamos contar primeiramente com uma poesia com a nossa irmã Marussânia Rezende. Fiquem agora com a poesia. Espiritismo, pelo Espírito Casimiro Cunha, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É a árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. O nosso muitíssimo obrigado à nossa irmã Marussânia pela belíssima poesia que serenou os nossos pensamentos. E para início dos nossos trabalhos, nós vamos chamar a nossa querida irmã Márcia Xavier para fazer a prece inicial da nossa reunião. Queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez, reunidos em nome de Jesus, para mais um estudo, para mais um aprendizado. Pedimos ao Pai que nos envolva e nos abençoe nessa jornada e esteja conosco em todos os momentos de aprendizado. E pedimos também ao mentor da Casa Espírita, Eurípides Barçanufo, o amparo para que possamos desenvolver o estudo com muita luz e muita paz. Esteja conosco agora e sempre. E em nome de Jesus, pedimos permissão para iniciarmos os estudos da noite de hoje na vossa santa e doce paz. Que assim seja. Nossos sinceros agradecimentos à nossa querida irmã Márcia pela ajuda nos trabalhos da noite de hoje. Muito obrigado, minha irmã. Bem, meus irmãos, hoje é com muita alegria que nós vamos contar novamente com a colaboração do nosso querido irmão Kleber, que vai nos trazer mais um ensinamento de Jesus à luz dessa doutrina maravilhosa. Então, nesse instante, nós passamos a palavra para o nosso irmão Kleber. Olá, irmãos e irmãs, muito boa noite. É muito bom estar aqui outra vez, mais uma vez falando na nossa casa. Em breve a gente vai voltar, se Deus quiser, às reuniões presenciais. Enquanto isso, nós vamos fazendo então as nossas reuniões de forma virtual. E hoje eu preparei um tema que acho fundamental para o estudo da doutrina espírita, o estudo histórico da doutrina espírita. São personagens que a gente precisa refletir acerca deles. E eu preparei então uma palestra sobre o precursor João Batista. João Batista tem um papel muito importante no cristianismo. João Batista, a rigor, ele foi a primeira citação mais contundente de Jesus no processo da reencarnação. E ele é a reencarnação de um apóstolo de muita importância para a estruturação do Deus Uno na humanidade, que é Elias. E os próprios apóstolos de Jesus chegaram a dizer que Jesus seria a reencarnação desse apóstolo Elias.
Lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém pode vir ao reino se não nascer de novo, nós vamos ver lá a citação no primeiro item do Evangelho de Mateus, do capítulo 16, versículos 13 a 17, e do Evangelho de Marcos, do capítulo 7, versículos 27 a 30, quando Jesus pergunta aos apóstolos quem eles dizem que ele é. E os apóstolos dizem que uns dizem que é João Batista, né? E nesse mesmo capítulo, eu estou com o Evangelho aqui, vou fazer a leitura do item 3, onde Jesus fala sobre a reencarnação de Elias como João Batista. São duas histórias muito interessantes. E o que diz então o item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 4, onde é estudada a reencarnação sobre a luz da doutrina espírita e sobre o crivo da ciência e da filosofia, como a doutrina espírita propõe, né? Diz aqui o seguinte: após a transfiguração, seus discípulos o interrogaram dizendo: por que, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Porque, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes. Mas Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e não o conheceram, mas o trataram como lhe aprouve. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então os seus discípulos compreenderam que era de João Batista que Jesus havia falado. Então, quando Jesus fala sobre a reencarnação, ele fala então sobre Elias e João Batista. Para entendermos então o precursor, Elias e João Batista, o espírito que cumpriu essas duas encarnações, é um espírito de altíssima estirpe. E ele preparou o terreno, eu diria que ele arou o terreno para Jesus semear o cristianismo, com muito preparo. Na sua primeira encarnação como Elias, era um médium de extraordinária manifestação mediúnica e que enfrentou um momento muito difícil do povo de Israel. Reinava àquela época o rei Acabe, que era casado com Jezabel, e a rainha Jezabel era uma mulher muito bonita, muito sensual, e que usava da sua sensualidade para convencer o marido a fazer aquilo que lhe convinha. E ela era devota do deus Baal. O que é o deus Baal? Um deus guerreiro e um deus que protege a sensualidade e a sexualidade. Porque naquela época Deus e o rei era quase a mesma coisa. O rei era Deus, então ele nomeava um Deus tal qual era as suas convicções. Como a rainha era sexualista, ela então pregava ao povo de Israel que seguisse esse Deus. E o marido, o rei Acabe, acabava cedendo, e era Baal o Deus cultuado pelos israelitas, pelo povo de Deus. Elias reencarna então 900 anos antes da encarnação de Jesus, e na condição de Elias e desse médium extraordinário, ele bate de frente com esse casal pela moralidade do povo israelita, para combater aquele negócio de irmão manter relações sexuais com irmãs, filha com pai, mãe com filho, o que era tudo muito normal. Então ele começa a criticar o rei, que era um rei como todos da época, violento, que era aquela lei de que quem condenava o rei acabava sendo assassinado. E Elias teve a coragem para bater de frente com o rei, e disse ele ao próprio rei: enquanto esse reino não passar pela moralidade, enquanto não cultuar o Deus verdadeiro, o Deus uno, o Deus
moral, não choverá nessa terra. E recebeu a orientação espiritual. Os evangelistas antigos relatam como que ele tenha ouvido a voz de Deus. Nós sabemos que a voz de Deus ouve-se toda hora, a todo momento, né? Nós agora mesmo estamos ouvindo a voz de Deus através dos sons da natureza, através das inspirações que temos. E eles transcreviam aquilo de forma literal, e que Deus o mandou então para fora da cidade, para o rio Querides. O rio Querites, melhor dizendo, era um afluente do rio Jordão, e lá ele teria o alimento, seria alimentado pelos corvos, que a gente sabe que corvo também não alimenta. É que, como não ia chover, a água do rio ia baixando, naturalmente peixes e animais comestíveis que viviam dentro da água iriam sobrando. Então ele vai para a cabeceira do rio Querides, lá ele se esconde, continua fazendo as suas pregações quando possível, aparecia, pregava e corria para lá, e lá ele se alimenta então do alimento que o rio oferecia e os frutos que tinham em torno do rio, na margem do rio, enquanto a água do rio fez com que as fruteiras sobrevivessem. Só que não choveu. Ele próprio disse que choveria só quando Deus autorizasse. E o rio secou. O rio secou e novamente, através do processo mediúnico, ele recebe a inspiração. Nos relatos evangélicos dizem que Deus falou para ele viver em uma cidade, em Serepta, é o nome da cidade, Serepta, e que ele seria acolhido lá na casa de uma viúva pobre. E ele então chegou à casa da viúva e pediu alimento, que já estava muito faminto, e a viúva disse: olha, eu mal tenho trigo para fazer o bolo para alimentar a mim e o meu filho. Ele falou: não se preocupe, aquele milagre chamado de milagre da multiplicação dos pães, fenômeno mediúnico que Jesus praticou, Elias já havia praticado 900 anos antes, quando ele disse para a viúva: não se preocupe, não faltará nem farinha e nem azeite enquanto a chuva não vier na sua casa, pode fazer o bolo e nos alimentar. E ele foi acolhido por essa viúva e se alimentou. Como tinha uma mediunidade extraordinária, a viúva tinha um filho e o filho tinha problemas de saúde, muito provavelmente, aí é uma constatação do orador, né? Não tem nada escrito sobre isso, mas muito provavelmente, por aquilo que descreve os evangelhos, a criança era epilética ou algo parecido. O fato é que a criança desfaleceu e a viúva então disse a ele: mas você veio trazer a morte para minha casa, meu filho? Ele então implora a Deus, e num fenômeno de transposição de energia mediúnica, ele também recupera a saúde desse filho, que já era tido pela mãe como morto. Ele então toca no corpo do filho 3 vezes. Os evangelistas falam que ele põe o seu corpo sobre o corpo do menino 3 vezes. Ele toca no corpo do filho, no processo que hoje nós conhecemos como passe magnético curador, que nem é preciso haver o toque, mas é magnético, então pode manter-se a distância, e através do passe magnético curador a criança volta a ter saúde. E isso é atribuído a Elias como o milagre da ressurreição da criança, que a gente sabe que não é possível quando Deus tira a vida, novamente reintegrar essa vida do corpo material. Mas ele fez, então tem esse relato nos evangelhos. Como Elias era perseguido e ele foi envelhecendo, ele então recebeu da espiritualidade a orientação que voltaria a chover. Já havia sido corrigida parte daquela imoralidade toda. Ele anuncia então ao rei que vai chover, e aí ele recebe também a orientação para ungir Eliseu, um camponês, como o seu sucessor, passar para Eliseu os conhecimentos que ele tinha de um Deus uno, de um Deus moral, de um Deus que dá a oportunidade para todos nós, a cada dia, nos reencontrarmos
tal qual a doutrina espírita fala hoje. Elias falava 900 anos antes de Cristo, já preparando a humanidade, ainda sob a batuta da primeira revelação, das leis mosaicas. E ele então pregava tudo isso, e quando ele percebeu que ia desencarnar, ele então cuida de preparar Eliseu com esses conhecimentos para fazer essas pregações. E aí Eliseu relata a desencarnação de Elias da seguinte forma: que uma carruagem de fogo veio e levou o profeta para o plano espiritual, não tendo deixado o seu corpo na terra. É uma linguagem naturalmente que precisa ser melhor entendida, é uma linguagem figurada, né? Mas assim Eliseu relata a desencarnação de Elias. O corpo de Elias, de acordo com as escrituras, tal qual o de Jesus, também não foi encontrado após a sua desencarnação, relatada assim por Eliseu. Paramos aí e vamos então, essa é a história de Elias. Desencarnou pregando a moralidade, o perdão e a grandiosidade do Espírito para um Deus uno, um único Deus, e não os deuses materiais. A gente vê ainda hoje muitos cultos a Deus material, para dar a fortuna, para conquistar o ser amado, para conquistar poder, para isso, para aquilo. São os deuses que aqueles reis da época cultivavam e criavam, deuses que cedem ao capricho de cada um. E aí fala, basta ter fé que vai realizar. A gente sabe que não é assim. A fé sem a obra é morta, e fora da caridade não há salvação. Nós vimos então no capítulo 4 o relato de Jesus no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Mateus, que Elias é a reencarnação de João Batista. E como é a história de João Batista? Aí nós já vamos começar o precursor propriamente dito, como o Espiritismo o conhece. João Batista preparou mais ainda o terreno para Jesus fazer a sua semeadura. João Batista furou os alicerces para que Jesus pudesse implantar o cristianismo. João Batista foi primo de Jesus, geneticamente falando. 6 meses antes da gravidez de Maria, Isabel, prima de Maria, engravida de João Batista. E a gravidez de João Batista, a exemplo da gravidez de Maria, de Jesus, também foi anunciada por esse espírito que as escrituras relatam como o anjo Gabriel. João Batista é filho de Zacarias. Zacarias era descendente de Araão, então ele era um sacerdote. Os descendentes de Araão eram os sacerdotes, já nasciam com essa índole. Todos os primogênitos descendentes de Araão foram sacerdotes. Era casado com Isabel e já de idade avançada pedia um filho repetidas vezes a Deus para continuar sendo sacerdote. E já com idade avançada, já descrente de ser pai, não tinha mais idade para ser pai, Isabel também já ia com a idade muito avançada. Num dia em que ele está incensando o templo onde ele fazia a pregação, ele sai da sala do templo para a sala do recolhimento do sacerdote, e lá acontece o milagre da vidência, propriamente dito, né? Que eles chamavam de milagre. Nós sabemos que milagre não existe, mas a vidência, a manifestação mediúnica da vidência. O espírito de anjo, conhecido como anjo Gabriel, diz a ele: sua mulher vai ter um filho, dará a ele o nome de João Batista, não viverás com você, irá para o deserto, de lá pregará para que o Senhor possa cumprir a sua missão. Um maior do que ele virá e cumprirá uma outra missão. Ele preparará o terreno, viverá no deserto uma vida que ele próprio há de construir. E Zacarias duvidou daquilo de tal forma, falou: quando eu era jovem, vigoroso, minha mulher jovem, vigorosa, eu não tive filho, a essa altura eu vou ter?
e o anjo então desaparece, né? A visão desaparece, a mediunidade da visão desaparece, e ele fica mudo, ele perde a voz. Só volta a ter voz por causa da dúvida quando ele percebe que a mulher está grávida, quando o menino nasce. Nasce e ele coloca o nome de João, já sabendo que aquela criança seria diferente. Não se sabe a idade correta em que João Batista deixa a casa dos pais. Há muita especulação, mas a gente sabe que foi em tenra idade, ainda muito pequeno, dá para notar que ainda foi muito pequeno. Mesmo sendo filho de sacerdote, e os filhos de sacerdotes passavam pela yeshiva, que é o estudo do Alcorão, o estudo repetido do Alcorão. E João Batista não passou, também não cumpriu o seminário, então ele saiu da casa do pai muito cedo e foi para o deserto. No deserto, os evangelistas relatam que ele se alimentava de mel e gafanhoto. Para não ter confusão, gafanhoto não é o nosso grilinho, não é esse gafanhoto da lavoura. No deserto não sobrevive esse gafanhoto. É uma planta de nome gafanhoto, semelhante ao animal, que nasce no deserto e que é nutritiva. João então vai para o deserto e lá ele próprio se prepara, e não há relato dos evangelhos desta preparação, que é claro, é do plano espiritual, 900 anos depois da encarnação como Elias. 500 anos antes da reencarnação de João Batista, o profeta Isaías fez a profecia de que ele viria. Malaquias também fez essa profecia, que ele viria e viveria no deserto e prepararia o terreno para o Filho de Deus vivo. Veja o que diz o profeta Isaías sobre a reencarnação de João Batista, 500 anos antes dessa reencarnação. Uma voz clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam um caminho reto para o Senhor. Todos os vales serão levantados, todos os montes serão aplainados, todos os morros serão aplainados, e o caminho ficará reto, para que o Senhor faça a semeadura. E isso está no livro de Isaías, do Velho Testamento, Isaías 3:4. Lá está esta profecia. E então João Batista vem e cumpre esta profecia, vai para o deserto, e ele tinha uma aparência muito própria. Conta as escrituras que ele nunca cortou o cabelo ou a barba, que ele próprio tecia as suas vestes de pelos de camelo. Ele tecia, usava sempre um cinturão de couro à cintura, e ali ele foi se preparando e já aparece na fase adulta, às margens do Rio Jordão, fazendo as suas pregações. O que pregava João Batista para preparar o terreno para Jesus? Ele ainda pregava sobre a luz da primeira revelação, as leis mosaicas, só que já adiantando, avançando nessa interpretação. O Novo Testamento é pós-Jesus. Então João aparece adulto às margens do Rio Jordão, pregando o arrependimento dos pecados. Ele pregava com um verbo muito duro, um homem de caráter muito duro, de personalidade muito forte. Então ele tinha essa aparência forte, barbas e cabelos por cortar, e pregava com voz dura, e materializava a adesão às suas pregações através do batismo. Ele usava a água para materializar. Aquele povo precisava de algo material para se convencer. E João Batista já trouxe para si alguns daqueles que iriam depois seguir o mestre, seriam cooptados pelo mestre para ser os seus discípulos. O jovem André, irmão de Simão, foi um deles, que foi ouvir a pregação de João Batista e falou para Simão, e Simão Pedro também foi ouvir João Batista, e já
trabalhando com aquela pregação pela chegada de Jesus. João, o evangelista, que não é João Batista, alguns fazem essa confusão. João o evangelista é um personagem, João Batista é outro personagem. João o evangelista foi o único dos apóstolos que morreu de morte natural, morreu velho, idoso, e ele, após a desencarnação de Jesus, ele encostou-se em Maria Santíssima, a mãe, e foi com ela seguir o seu apostolado lado a lado com Maria. Ele foi um dos primeiros a aderir às pregações do arrependimento dos pecados, da prática do bem ao próximo, que João Batista pregou, que João Batista orientou. João dizia o seguinte: eu batizo com a água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias da sandália não sou digno de desamarrar. É necessário que ele cresça e eu diminua. É que quando Jesus floresce, João Batista desaparece, João Batista desencarna. Nós vamos falar daqui a pouco sobre a desencarnação dele, como se deu, porque também combateu a imoralidade. De acordo com as Escrituras, aquela visão que Zacarias teve sobre o nascimento do menino foi exatamente 6 meses antes da visão que Maria teve do anúncio da gravidez de Jesus. E Isabel engravida 6 meses antes de Maria. É por isso que os historiadores, de forma inteligente, eu diria, diz que João Batista nasceu no dia 24 de junho, que é o dia de João Batista. 6 meses depois, dia 24 de dezembro, é a data tida como o nascimento de Jesus. Se foi 6 meses antes, só poderia ser em 24 de junho. Então, João Batista, ele prega o arrependimento, e ele prega com voz muito dura. Ele não prega o arrependimento falando, se não arrepender não vai ter nada, não. Ele já prevê a dureza do processo reencarnatório, sem usar o termo reencarnação, para resgatar os pecados ou os erros cometidos. Nós vamos encontrar em Lucas 3, dos versículos 7 ao 14, a seguinte afirmação na pregação de João Batista: a raça de víboras, quem lhes deu a ideia de que se aproxima os tempos difíceis? Por que não se adequar e arrepender do pecado? Deem frutos que mostrem o arrependimento. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. E aí, aquela pregação que era muito efusiva ia arrebatando pessoas, e vinham seguidores de classes sociais diferentes. Vinham, por exemplo, na multidão, vinham os que aceitavam o batismo de imediato, aqueles que não aceitavam o batismo de imediato. Os fariseus, que eram os cobradores de impostos, vieram também e perguntavam: mas o que é que nós vamos fazer para esse arrependimento? Não cobrem que não é lícito, não aceitem propina, se satisfaçam com os seus salários. E vinham os soldados, e nós, o que podemos fazer? Nós somos soldados, nós vigiamos o povo. Não cometam injustiça, não aplique pena àqueles que não mereçam, não acusem falsamente, vivam dos seus salários. E dizia ele à multidão, quando lhe perguntava: o que nós devemos fazer? Quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. Façam o mesmo com a comida. Já pregava a prática da caridade e da assistência ao próximo. E João, junto com essa vida de pregação às margens do Rio Jordão, descobriu então que o rei Herodes Antipas havia
desposado a esposa do seu primo, Herodes Filipe. E a esposa era Herodias. Herodias tinha uma filha, Salomé, do primeiro casamento. E Herodias também cultuava Deus de acordo com a sua conveniência. E aquela vida de pecado do primo tomar a esposa do outro primo e abandonar a sua esposa e viver com ela uma vida de luxúria, João Batista começou a condenar e pregar duro contra o rei, e muito duro. E o rei tinha consciência que João Batista tinha as suas razões. Herodes Antipas, ele na verdade, ele não perseguiu João Batista, embora o preocupasse, mas Herodíades, sim. E na festa de aniversário de Herodes, a filha Salomé, que também era uma mulher muito sensual, fez aquelas danças sensuais, daquelas bacanárias de aniversário de rei. E aí o rei disse a ela: faça o que você quiser para te agradar, né? Inebriado pela sensualidade da enteada, que era muito comum, e a enteada havia sido orientada pela mãe, Herodias, para que pedisse a cabeça de João Batista numa bandeja. João já estava preso a essa altura, embora o rei não tivesse decretado a morte dele, porque sabia que ele tinha lá suas razões. Imediatamente o rei mandou decapitar João Batista e trouxe a cabeça em uma bandeja e entregou para Salomé. E assim João desencarna. Como ele próprio havia dito, é necessário que eu diminua para que o outro cresça. Aparece a figura de Jesus, já com os apóstolos, alguns dos apóstolos preparados, alguns dos escribas preparados, alguns dos fariseus preparados, alguns dos soldados preparados e alguns da multidão, da população também preparados para a implantação do cristianismo na terra. Aí começa o apostolado de Jesus e a partir daí começa então as anotações dos evangelistas acerca do Evangelho do Novo Testamento. E esse Novo Testamento, ele vai prevalecer até o mês de abril de 1857, 17 de abril de 1857, quando Allan Kardec lança o Livro dos Espíritos, trazendo a terceira revelação. Temos lá a primeira revelação com Moisés, a participação fundamental de Elias, a participação fundamental de João Batista, o preparo para Jesus começar o seu apostolado. Jesus implanta o cristianismo na terra e diz: eu vou, mas mandarei o Consolador, que há de ficar com vocês para sempre. Esse Consolador há de lembrar as coisas que eu disse, sinal que as coisas seriam esquecidas. O Evangelho e o Espiritismo cumpre esta função de lembrar o que Jesus disse, há de esclarecer o que eu disse, porque Jesus falou em linguagem figurada, em um vocabulário antigo, falava em aramaico e as suas pregações eram anotadas em grego. Aramaico não tem escrita, é um dialeto, é uma língua apenas falada, e então ele deixou muita coisa. O Espiritismo veio esclarecer aquilo que ele disse em parábolas, e ele disse: há de dizer o que eu não disse ainda. O Espiritismo veio dizer da pluralidade dos mundos habitados, da reencarnação, veio dizer que fora da caridade não há salvação, veio reforçar os dois mandamentos que Jesus deixou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então é preciso ter o alto amor, é preciso preservar o nosso corpo, é preciso preservar a nossa mente, a nossa moral, a nossa condição espiritual para amarmos o próximo. É preciso praticarmos a caridade, porque fora dela não há salvação, não há progresso, não há avanço. O Espiritismo veio falar das fases dos mundos e contar que a Terra é um mundo de prova e expiação, que está passando
por um processo agora de transformação para entrar na época da regeneração. Nas provas e expiações, as dores, os sofrimentos são maiores, as lutas são maiores do que a alegria e a paz. Mas no mundo de regeneração, a paz e a alegria sobrepõem a dor e sobrepõem também o desespero. Nós estamos preparando para entrar nessa era. Tudo isso começou com o precursor, Elias, João Batista. Jesus traz toda a estrutura. O Espiritismo propaga e esclarece o que é essa estrutura dentro de uma visão filosófica, sem sair da visão religiosa, mas obrigando o pensamento a trabalhar para absorver o que seja a mediunidade, como ela deve ser utilizada, a prática da caridade, o perdão ao próximo, a prática do bem ao próximo, a prática do amor, o estudo, a preparação espírita. Amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Então, toda essa trajetória de Jesus, toda essa trajetória que o cristianismo nos traz, nós estamos replicando um trabalho iniciado lá atrás por Elias para preparar, por João Batista para preparar, para a vinda de Jesus, a nossa inspiração, o nosso modelo, o nosso guia, o governador da orbe. E Jesus trouxe todo esse cabedal de ensinamento e agora cabe nós, na doutrina espírita, trabalharmos para definitivamente implantarmos os preceitos cristãos na terra, na prática verdadeira do amor ao próximo, na prática verdadeira da caridade, na prática verdadeira dos princípios da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados, entendendo que a nossa passagem aqui é uma passagem curta para evoluirmos e teremos de evoluir. A nossa evolução é uma condição sine qua non, sem a qual nós não vamos passar. Deus nos criou para a perfeição. Temos que aproveitarmos o máximo que pudermos para que essa perfeição seja atingida o mais rápido possível. Muito obrigado a todos. Que João Batista, o precursor, nos inspire sempre a cumprir a nossa parte como ele cumpriu a dele. Fiquem todos com Deus. Nossos agradecimentos ao nosso querido irmão da casa, Kleber, pelos esclarecedores ensinamentos e quiçá possamos colocar em prática esses ensinamentos através do esforço e da dedicação. Muito obrigado, meu irmão. Meus irmãos, nós estamos passando agora para a segunda parte da nossa reunião, que é o trabalho do passe e da fluidificação das águas. E para tanto, nós vamos contar com a colaboração do nosso querido irmão Romildo, ao qual nós passamos a palavra nesse instante. Caros irmãos que professamos a mesma doutrina, a missão dos espíritos ou dos espíritas está no Evangelho segundo o Espiritismo, nos dizendo: o verdadeiro adepto do Espiritismo, sois escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. Então, assim, é que devemos fazer na sua propagação essa legenda de amor, de carinho e de justiça que pode fazer bem a todos que o acompanham. Nesse instante, nós iniciamos com a prece, dizendo a prece de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita em todo espaço. Dá-nos o pão de cada dia, como nos deu sempre, Senhor.
e como nos dá sempre, que muito agradecemos. Perdoa, Pai, nossas dívidas, ensinando a perdoar os nossos devedores. Perdoa nossas ofensas, ensinando a perdoar nossos ofensores, e não os deixeis entregues à tentação. Que nós possamos fazer por elas essas que nos perseguem, que nós estamos sempre orando para que sejamos, através dos nossos perdões, sermos continuadamente a vida fraterna é que Deus nos dá a oportunidade de aprender e de ensinar. Quando nós aprendemos, temos por via continuar a nossa tarefa, a luta, o trabalho espiritual, para que todos nós possamos viver na paz do Senhor. A prece que nos ajuda. No silêncio profundo, a principal prece, que possa valer os nossos pensamentos, atingindo todos aqueles que sofrem, encarnados como desencarnados, através de nossos passos fluídicos, ajudado por Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, e todos os irmãos que orientam e esclareçam o nosso caminho, para que firmes fazemos com fé robusta e fazendo com que todos se reabilitam a tua saúde moral e espiritual. Até mesmo o corpo físico pode também receber esses fluidos salutares. Para a água fluida, nós pedimos os mentores espirituais, os nossos irmãos de mais conhecimento, trazer o remédio necessário para cada um, aquele que pede, de acordo com suas necessidades, suas enfermidades, seja ela física, moral e espiritual. Porque a água fluida, trazida do fluido vital do nosso universo, é o mais seguro para a nossa vida eterna. Que seja transmitido os passos com amor, com carinho e justiça perante Deus. Nesse instante, pedimos a superioridade espiritual para que possamos encerrar os nossos trabalhos de passes e curas. Que assim seja. Os nossos agradecimentos ao nosso querido irmão Romildo pelo trabalho do passe. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final da nossa reunião da noite de hoje. E para encerrar a reunião, nós vamos fazer uma pequena leitura do livro Paz Íntima, de Divaldo Franco, pelo Espírito Eros. O tema é Descoberta. Mestre, exclamou o discípulo magoado, tenho buscado a compreensão dos amigos, trabalhando com afinco, demonstrando esforço e interesse de crescimento íntimo. No entanto, em toda parte encontro ingratidão, desprezo e escarnecimento. E que fazes quanto a isso sucede? Inquiriu o sábio. Sofro e entrego-me à amargura. Que pretendias receber de volta por parte daqueles a quem te diriges? Anelo pelo amor, pelo carinho e compreensão, que nunca me chegam. Houve um silêncio largo, assinalado pela reflexão do guia, após o que, em tom calmo de voz, acentuou. Se desejas receber em troca o que brindas na mesma qualidade, ou melhor, és imaturo e ambicioso negociante de emoções. Todavia, se pretendes alcançar a felicidade, amas apenas sem esperar nada de volta, porque o amor é bênção que mais enriquece aquele que mais o esparze e nunca se detém a recolher benefícios. Basta, portanto, somente amar para ser feliz, tranquilo, e encontrar Deus,
que jaz no íntimo, aguardando ser descoberto. Tomado pela perplexidade, o aprendiz deixou-se dominar pela reflexão, descobrindo então a verdadeira razão da vida. Nossos agradecimentos ao Pai Celestial por estas oportunidades de aprendizado que estamos tendo todos os dias. E assim, Pai amado, nós encerramos a nossa reunião em Teu nome. Que assim seja. Uma boa noite a todos, uma boa semana, na paz de Jesus.